Aleluia. Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje chegamos na mensagem 22, que tem o título Participantes da Natureza Divina. Então, dentro desse encargo, nós vamos ver, como poder participar, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é para nós. Amém? Então, essa mensagem ela está relacionada, na segunda carta de Pedro. Hoje damos início no capítulo 1, com os versículos de 1 a 7. Amém? Mas antes, gostaria de falar um pouquinho, de quem era Pedro, com tudo isso, essas experiências que ele escreveu para nós, essas cartas, aonde tem nos ajudado muito a prosseguir na nossa vida cristã. Amém? Pedro, quando ele esteve na terra andando com Jesus, Pedro, ele era alguém muito explosivo, estourado, e sempre ele teve algumas falhas, sempre estava errando, tendo algumas atitudes precipitadas. Sempre os evangelhos mostram, a personalidade, a pessoa de Pedro, mas nós vamos ver que Pedro também era alguém que ele estava sempre próximo do Senhor. Então, nessa mensagem mostra, o resultado de quem segue de perto o Senhor. Então, isso vem para nos encorajar como seguir o Senhor de perto, como fazer com que essa fé possa produzir em nós um crescimento de vida, um amadurecimento, como ocorreu com o apóstolo Pedro. Mateus 17, do versículo 24 ao 27, ali quando o Senhor Jesus, e Pedro entrou em Cafarnaum, ali Pedro foi questionado se o mestre pagava imposto. E logo que ele entrou na casa, o Senhor perguntou a ele, se o filho do rei pagava imposto ou se era, os incrédulos, os gentios. Então, Pedro ali, ele percebeu que ele deu uma resposta de imediato, aonde ele causou um dano, falando que o Senhor, sendo filho do rei, pagava imposto. Então o Senhor mandou que ele fosse ao mar, e lançasse um anzol, e o primeiro peixe que ele pegasse, ele tirasse da boca do peixe as 2 dracmas, e pagasse o imposto para o Senhor e também por Pedro. Ele falou, paga para mim e também para você. Então Pedro ali, ele teve uma experiência de esperar esse primeiro peixe. Porque quando você está pescando e está pegando muito, você fica satisfeito, mas ali não, ali o Senhor fez com que ele tivesse paciência, pudesse esperar, até que viesse esse primeiro peixe. Então, irmãos, é uma atitude precipitada de Pedro, que às vezes nós também temos, essas atitudes com as nossas respostas, na nossa maneira de fazer as coisas. Então, tudo nós precisamos aprender com Pedro. E o Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10, ali Pedro também dá outra fora, cortando a orelha do soldado, como se estivesse ali sendo um protetor do Senhor. Isso ali foi outra atitude precipitada, porque o Senhor já estava ali esperando, que o soldado levasse para a prisão, para ser julgado. E Pedro, com seu natural, ele sacou da espada, cortou a orelha do soldado, mais uma falha. E Pedro falando, que nesse mesmo capítulo, no versículo de 15 a 18 e do 25 ao 27, ali também a gente Pedro falando que morreria por causa do Senhor, mas na prisão ali de Jesus, na hora que Pedro foi pressionado
se ele era um deles, né, daqueles que andava com o Senhor, que ele era discípulo do Senhor, né, o Senhor falou que nem conhecia ele. Olha a atitude do homem natural quando ele age, né, na sua maneira natural, sem depender do Espírito. Ele chegou a falar que não conhecia o Senhor. Então, irmãos, isso a gente vê que Pedro, ele teve várias falhas no tempo que ele estava com o Senhor. Mas, por outro lado, né, Pedro mostra para nós nas cartas, certo? Que a palavra, quando você segue ela de perto, ela tem o poder para nos transformar. Então, nós precisamos ser aqueles, irmãos, que consultam o Senhor. Antes de responder, né, antes de tomar alguma atitude, né, nós precisamos consultar o Senhor. Certo? Nós estamos num processo, irmãos, como o de Pedro. Nós também estamos sendo trabalhados. Nós também temos nossas falhas. Mas, aleluia, né? Nós temos também a vida de Deus dentro de nós. Então é por meio dessa vida que nós também vamos ser transformados. Então nós precisamos de crer na palavra de uma forma que Deus possa trabalhar em cada um de nós. Amém? A palavra ela tem esse poder de nos transformar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, quando Pedro, ele começa aqui no capítulo 1, né, de 2 Pedro, fala assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Aqui nós vemos que Pedro, antes dele falar da função dele de apóstolo, ele colocou na condição de servo. Então, todos os filhos de Deus, irmãos, todos nós que cremos no Senhor, nós precisamos de ter esse espírito de servo, de servir o Senhor. Nós temos que ter esse encargo, não servir no nosso homem natural, não agir conforme as nossas vontades, aonde nós queremos servir. Às vezes nós temos dificuldade, nós reclamamos, nós murmuramos. Esse é o homem natural, irmão. Então, isso impede de Deus fazer a obra, porque às vezes o nosso coração não está voltado para o Senhor. Então, nós que servimos ao Senhor, irmão, nós precisamos estar prontos, né, falar sim e amém. Não questionar por que uns não servem, só vem em cima de mim, só eu que servi semana passada, né, hoje pegou eu para servir de novo. Irmãos, o servir a Deus é graça. E a palavra fala que é a Cristo é que estáis servindo. Então vamos ganhar isso no nosso coração. E tudo que nós fizermos, né, Cristo, ele precisa de estar presente. Esse é o propósito de Deus, irmão. A palavra, o título é participantes da natureza de Deus, natureza divina. Então é oportunidade que o Senhor está dando para nós, para que a palavra possa entrar em nós e trabalhar em nós. Nós possamos ser aqueles que ouvem a palavra e também praticam. Nós precisamos, irmãos, de praticar a palavra. Lógico que nós servimos, né, nós desfrutamos do Senhor, mas nós estamos vivendo os últimos tempos, e o que nós precisamos agora é viver pela fé. Então, esse título ele traz, né, um encorajamento para nós sermos participantes dessa natureza divina. Continuando o versículo, gostaria de ler até o versículo 2, que fala assim, vou
Vou ler ele todo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. O 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduz à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, irmãos, nós obtivemos a fé igualmente preciosa. E essa fé, irmãos, ela é uma pessoa. A fé é Cristo. Então, nessa fé em Cristo, nós temos todas as necessidades para nós vivermos uma vida digna de cristão. Ele tem esse poder de estar operando em nós em todas as nossas necessidades. Qual que é a sua necessidade com respeito, o seu viver cristão? Se você for diante do Senhor, o Senhor vai suprir, vai te libertar, vai fazer com que você possa ser esse participante dessa natureza divina. E nós que cremos, irmãos, nós recebemos essa fé. Então, como essa fé ela é uma pessoa, eu gostaria de ler alguns versículos aqui que fala sobre essa pessoa. Certo? Gálatas 3. Gálatas 3, irmão, versículo 23 ou 25, fala assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados para a fé, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, que é Cristo, não permanecemos subordinados ao aio. Então aqui mostra que a fé, ela é Cristo, irmão. Então nós recebemos essa fé porque antes o povo de Israel, eles foram conduzidos pela lei. Deus deu a lei para conduzir o povo de Israel de uma maneira coordenada. Então eles tinham a lei, mas assim que Cristo veio, certo? Já nós não estamos mais sobre a lei, porque Romanos, capítulo 10, versículo 4, fala que o fim da lei é Cristo, para todos aqueles que crê. Então, irmãos, nós que recebemos Cristo para dentro de nós, esse Cristo, ele quer trabalhar em nós a sua natureza. Quando nós pregamos o evangelho para alguma pessoa, quando ele crê no Senhor, ele recebe a vida de Deus. Mas ainda a sua personalidade, sua alma, ela está totalmente inteira. Mas na medida que ele vai exercitando essa fé, ele vai desfrutando do Senhor, a sua vida vai mudando. Assim, cada um de nós temos essa experiência, irmão. O quanto que Deus já trabalhou em nós, quando nós íamos no mundo e hoje, como que nós estamos vivendo.
muitos nasceram na vida da igreja, mas muitos têm uma experiência de viver uma vida sem Deus. Irmãos, isso é muito triste. Mas aleluia, que a fé, ela chegou até nós. Essa fé é uma pessoa. Então, que o Senhor possa nos dar, uma sensibilidade para a gente poder acessar essa fé com mais realidade. Trabalhar nessa fé. Para nós vermos com respeito à questão da fé, que ela é igualmente preciosa, foi o que nós lemos em 1 Pedro, capítulo, 2 Pedro, capítulo 1, que a fé ela é igualmente preciosa. Então, para nós entendermos, irmãos, o que é igualmente preciosa a fé, nós podemos pegar ali um exemplo do povo de Israel, quando ele estava caminhando, para a boa terra de Canaã. Então ali eles tinham uma herança, que era essa boa terra. Está em Josué, capítulo 13, 14, mostra essas questões. Eu não vou entrar lá porque para ganhar tempo. Mas ali, irmãos, eles receberam uma porção de terra. Quando eles chegaram em Canaã, agora 2,5 tribos ficou antes do Jordão. Ali eles preferiam permanecer naquela terra ali, porque era uma terra fértil também. Então, mas eles foram e entraram em Jerusalém com as 10,5 tribos para lutar também pela essa terra. Então, irmãos, eles ganharam essa terra como herança, mostrando que as medidas, a gente pode ver que as medidas não eram iguais. Não tinha a mesma medida, cada um a mesma medida do outro. Mas a terra, irmãos, ela tinha o mesmo valor. A terra tinha o mesmo valor. Quem ficou nos vales, teve uma porção de terra. Quem ficou nas montanhas também teve uma porção de terra. Então, mas contando que aqueles que estavam nos vales, a terra era para produzir frutos, grãos para eles comerem. Então, a mesma quantidade de grãos que aqueles que receberam nos vales, também era a mesma quantidade daqueles que ganharam a terra nas montanhas. Então, mostrando que o valor da terra, irmãos, está relacionado à produção da terra, o que a terra produz. Então, ali mostra que os levitas, eles não receberam, isso está em Deuteronômio 10, 9, fala que eles não receberam a porção de terra, porque o Senhor já tinha determinado que para os levitas, ele era a sua herança. Então, o Senhor era a herança deles. Eles ganharam, cidades aonde eles estavam, eles podiam possar da cidade e também aos arredores para pastagem para o seu gado, ele tinha ali a sua possessão. Então, assim, mostrando, irmãos, que no Novo Testamento, nós também recebemos uma fé, que é uma porção de terra que também precisa ser trabalhada. Então, uma terra que não produz fruto, ela é uma terra que, de repente, ela não vale nada. Vai crescendo espinho, abrolhos e tudo ali, e a terra fica inútil. Então, nós precisamos fazer com que nosso coração possa produzir frutos.
Os nossos frutos, irmãos, é fruto do Espírito, é para o Senhor. Então, quando nós recebemos essa porção, o que fala aqui que no versículo 1 que ela é igualmente preciosa. Então, mostra também Cristo, irmãos, o mesmo Cristo que Pedro recebeu ali, né, quando o Senhor morreu e ressuscitou, se tornou o Espírito, soprou para dentro deles, o mesmo Espírito que Pedro recebeu, você também recebeu. A mesma porção que você recebeu, eu também recebi. Então, Cristo, irmãos, ele não é injusto. O que ele faz é na justiça. E a nossa justiça, ela não procede do nosso homem natural, da nossa capacidade. A nossa justiça, ela veio por Cristo. Tudo que Cristo fez foi para nos justificar diante de Deus. Irmão. Então, o mesmo Cristo que nós tem, você também tem. Agora, essa fé, que ali nós pegamos o exemplo, do povo de Israel, tomando posse ali da boa terra de Canaã, eles tinham que trabalhar nessa terra para fazer ela produzir frutos. E assim hoje, irmãos, nós também precisamos trabalhar nessa terra que é Cristo. Nós também precisamos produzir algo para Deus. Nós não podemos ficar acomodados como ouvintes, da palavra, participando de algum serviço. Tudo isso é positivo, irmão. Mas a palavra, ela precisa de estar entrando em nós e fazendo produzir algo para Deus. Não tente fazer nada para Deus na sua capacidade, que não tem valor. Porque Deus, irmãos, ele pode dispensar a sua natureza divina para aqueles que são separados. Porque Deus, ele está nas regiões celestiais. Então, ele não pode dispensar a sua vida para aqueles que estão no mundo. Ele não pode, irmão. Então, cada um tem que refletir o que às vezes tem na sua vida que barra esse dispensar de Deus. Por isso que nós fomos separados para Deus. Então, separados nós já fomos. Nós já fomos separados. Temos a vida de Deus dentro de nós. Agora, nós precisamos estar numa posição de desfrute, de comunhão com o Senhor. Aí, então, Deus vai dispensar, irmão. Muitas coisas, muitos pecados, às vezes barram o dispensar de vida em nós. E nós não sabemos por quê, vamos esfriando, desanimando, parando de servir. Às vezes, irmãos, nós precisamos de ir diante da luz. O título do alimento diário, fala assim: a palavra profética, uma candeia que brilha nas trevas. Então, o nosso coração, ele precisa de ser iluminado. E a forma de nós sermos iluminados com a palavra, irmão, por meio de estar imergindo na palavra. Aí, Deus tem caminho para trabalhar. Então, essa fé que é Cristo, irmãos, ela é uma porta, ela é uma janela aonde nós temos acesso às coisas espirituais. Muitos falam de ter muita fé. Às vezes, aí fora, muitos falam assim: eu tenho muita fé. Eu tenho muita fé. Mas o que é a fé para nós, irmão? A fé é o próprio Cristo. Por isso que faz a diferença em nós. Por isso que a gente percebe, o desfrute dos irmãos
no compartilhar, né, no viver, a gente percebe que é diferente. Inclusive, quando nós estamos numa esfera junto com os irmãos, é uma coisa. Mas se você estiver numa esfera, irmãos, seja no trabalho, na escola, né, ou até mesmo entre famílias, que às vezes nem todos da família são convertidos, você percebe que é outra esfera. Não é uma esfera como quando a gente está junto com os irmãos. Não tem aquela alegria. Porque o falar, irmãos, das pessoas que não receberam a vida de Deus, não é o falar de Deus. Então, por isso que Cristo teve que passar por todo esse processo para nos alcançar e nos transferir do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, nós precisamos ser diferentes, irmão. É porque a fé, quando você começa a trabalhar a sua fé, você começa a trabalhar nessa terra, você começa a perceber a diferença. Você começa a ver o agir de Deus na sua vida. Então, irmãos, isso é para aqueles que crêem. Então, Cristo ele veio com esse propósito, de nos transferir de esfera para que nós tenhamos acesso às coisas celestiais. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeira vez? Ali tem uma, né? Pois é, nós estamos falando de uma pessoa, de Cristo, que veio nessa terra para morrer no nosso lugar e nos justificar diante de Deus. Então, se você está aqui hoje, você também está sendo uma pessoa separada para servir a Deus. Que você seja bem-vinda no nosso meio, que você possa estar nas nossas reuniões e também depois da reunião, nós queremos orar por você. Amém? Então, Jesus é o Senhor. Então, esse é o processo, irmão. A vida, ela tem que crescer. Ela tem que estar expandindo. E o propósito de Deus é ganhar pessoas. Então, louvado seja o Senhor. Deixa eu avançar aqui. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O 2 Pedro, dando continuidade no versículo, irmão, aí a gente percebe que Pedro fala aos que conosco obtivemos fé, igualmente preciosa. E falando no versículo 3, fala, visto como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, para o conhecimento completo daquele que vos chamou para a sua glória e justiça. Nós somos chamados e Deus ele tem esse poder de trabalhar em nós, de nos transformar, de nos levar a perseverar. Certo? Então, tudo está ligado a essa fé. Tudo está ligado a Cristo. Para nós não dependermos de nós mesmos. Não é isso? Então, para nós fazer com que essa terra produza, que essa terra dê fruto, qual a forma de nós fazermos essa terra produzir? Nós vamos ler aqui alguns versículos que fala Êxodo. Nosso Senhor Jesus. Êxodo 19, irmãos. Versículo 5 fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos,
porque toda a terra é minha. Vós me serei reino de sacerdotes, nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o primeiro item que mostra que se ouvirdes a voz do Senhor diligentemente. Aí está o segredo, irmão. O dispensar da palavra, ela é por meio não apenas do profeta, mas é por meio de todos nós. Tem um compartilhar. Então, é a voz de Deus falando, irmão. E nós precisamos estar atentos ao falar de Deus, porque se nós viermos nas reuniões preocupado com outras coisas, essa palavra, ela não vai trazer uma luz para mostrar para nós qual é o caminho e a solução que nós devemos tomar. Então, quando nós somos iluminados, irmãos, nós temos uma direção. Então, precisamos valorizar a palavra. Quanto mais nós valorizarmos a palavra, mais dessa natureza divina vai ser acrescentada em nós. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Um outro versículo que eu gostaria de ler, né, é 2 Tessalonicenses, não, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Observa o valor que os tessalonicenses davam à palavra de Deus. Então, aqui fala assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhei não como palavra de homens, e sim como a verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós que credes. Então, nós, às vezes, é uma reunião, mais uma reunião, mais uma reunião, certo? E nós ouvimos palavra após palavra. Mas eles tiveram essa experiência. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Irmãos, então a palavra, ela é tão preciosa que para nós ouvirmos a palavra, nós precisamos de estar com o coração adequado, porque é Deus que está falando. Não olha para o profeta, que o Milton está falando, o que o Jorbele fala, o que o João do Couto, o Zé Carlos e tantos outros, né, o Alessandro, fala a palavra. Irmão, toda a palavra que é falada para a igreja, ela é a palavra de Deus. Então, essa palavra fala que ela está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, nós precisamos de crer. Certo? Como crer nessa palavra? Nós precisamos de exercitar o Espírito. Porque Romanos 10, 17, lá fala o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, irmãos, ela só pode produzir alguma coisa em nós quando nós temos esse coração para ouvir a palavra. Muita coisa, irmãos, às vezes nós empurramos com a barriga,
certo? Empurramos o lixo, né, para debaixo do tapete e vai passando, irmão. Mas aí a palavra ela começa a perder o valor para nós. E para nós sermos esses participantes, o primeiro item é que nós lemos aqui, capítulo, no capítulo 19 de Êxodo, é que nós precisamos ser diligentemente para ouvir a palavra, com atenção, pegar ali cada ponto, irmão, e vários meios o Senhor tem nos dado, não é isso? Para nós ganhar mais dessa natureza divina, para nós produzirmos mais frutos. Então, nós não precisamos de fazer nada, irmão. O Pedro tem falado muito. Não precisamos fazer nada. Certo? O que nós precisamos é de seguir de perto a palavra profética. Se nós estamos seguindo de perto a palavra, é o mover atual que Deus está usando nesse momento. Nós não precisamos caçar outras coisas para apresentar. Já vem tudo pronto para nós. Louvado seja o Senhor. Então, se nós acompanharmos as lives, a mensagem que nós vemos à noite, né, que é dado de manhã, às vezes em São Paulo, mas nós vemos aqui à noite pelo canal do YouTube. Então, irmãos, tá vendo? Você está trabalhando na terra, certo? Outra coisa, né? Está aqui para nós fazer a terra produzir. Tá vendo? A imersão. Isso aqui, irmão, se você desfrutar de cada ponto aqui, o nosso caminho até a volta do Senhor é pela fé na palavra, certo? Crer e obedecer. Então, são pontos para nós refletirmos, né? Eu até grifei vários pontos aqui para refletirmos com respeito à palavra, certo? O valor que nós precisamos dar na palavra. Tem gente que fala assim, é uma folhinha. Agora você está usando a folhinha. A folhinha é a palavra de Deus. A folhinha traz a vida para nós, porque aqui tem a palavra. Mas a Bíblia, nós não vamos abandonar a Bíblia, porque nós temos a palavra. Nós precisamos também de ler a Bíblia, para que nós produzimos frutos, né, com experiência com o Senhor. Então, são várias ferramentas. Por exemplo, teve um grupo de adolescentes fazendo um grito de guerra com os capitães, né, e intendentes aqui na frente. É o mover, irmãos. Eu não gosto de folhinha. Eu não gosto de imersão. Eu não gosto de grito de guerra. Então, irmãos, às vezes você está perdendo a oportunidade de frutificar para Deus. Você está perdendo a oportunidade de ser um participante ativo da natureza divina. Então a palavra ela vem como luz, irmãos, para nós considerarmos tudo que Deus tem mostrado para nós de uma maneira clara, com respeito à vontade dele. Então veja bem, certo? Se o Senhor nos deu essas ferramentas, é porque são elas que vai ser trabalhada em nós para nós frutificarmos para Deus. Imersão, tem o grito de guerra, certo? Tem a casa de adolescente. Às vezes você pensa assim, a casa de adolescente, né, muitos falaram, não assim, diretamente no meio de nós, mas muitos insatisfeitos falaram assim, agora é só os adolescentes, nós não servimos para nada. Irmãos, como que nós íamos usar os nossos adolescentes, os gravetos, para
acendeu o fogo nas toras. Como, irmãos? Então, eles foram introduzidos na vida prática da igreja, que antes eles estavam quietos, acomodados nas cadeiras, sempre no celular, em casa a mesma coisa. Então, agora, irmãos, eles foram introduzidos no viver prático da igreja, aonde foi levantado os capitães para cuidar deles, os intendentes, tá vendo? E aí envolveu toda a igreja. Toda a igreja está envolvida no mover atual. Se você não envolver, você está fora do mover. Você não está fora do corpo nem da vida da igreja, mas do mover você está perdendo. Certo? Você não está dentro do rio. Então, irmãos, são meios que às vezes nós mesmos colocamos dificuldade no trabalhar de Deus em nós. Por causa de quê? Nosso velho homem, da nossa vida da alma. Olha que maravilha, irmãos, né? Os adolescentes ativos na vida da igreja. Como que eles iam ser introduzidos nas reuniões se não fosse a casa de adolescente? Era muito mais difícil, irmão. Muito mais difícil. Mas Deus, irmãos, Deus ele tem seus meios. Ele tem seus meios para alcançar todos. Então, você que às vezes está com dificuldade, Deus ele tem os meios para fazer você ganhar também, certo? E entrar no mover. Então é lógico que não é uma obrigação de vir aqui para frente, para pular, para fazer grito de guerra, irmãos. Mas seja um com o mover. Aí tem a bênção. Tem o serviço das mulheres. Olha o tanto que envolve as mulheres com a vida prática da igreja. Isso tudo é coisa que nós estamos vivendo, que nós não vivíamos no passado. Está vendo? Tanto que Deus avançou. Então tem hoje os homens de oração. Vendo? Outro mover atual. Tem mulher, o serviço de mulheres, a casa de adolescente, homens de oração, casa Kids, fábrica de vencedores Kids. As crianças também entrou agora no negócio, Então, tá vendo? Deus é maravilhoso, irmão. Isso é o mover do Espírito, agindo em todos nós, para não ter um grupo isolado. Deus não quer um grupo isolado no meio de nós. Ele quer que todos façam que a palavra circule, a vida circule, essa participação da natureza divina, envolva toda a igreja, para a gente poder avançar com a vontade de Deus. Então, assim, como fazer isso? Ó Senhor Jesus, isso não falando, irmãos, eu falei de várias ferramentas, mas uma ferramenta, irmãos, que nós precisamos valorizar muito é a reunião de oração na quarta-feira. Estudo é para fazer a terra frutificar, irmãos. Eu estou falando as coisas práticas. É para fazer a terra frutificar. Tem as reuniões de quarta, tem as reuniões de sábado, igual hoje, tem amanhã, a partir do pão. Está vendo? Deus quer que nós estejamos envolvidos com as coisas dele. Se é a forma de nos tirar. Se você não fosse cristão, onde você estaria hoje? Você não estaria aqui. Mas Efésios fala que nós somos predestinados, separados para ser filhos de Deus, irmão. Então, isso é algo que nós precisamos valorizar cada dia mais. Nós não podemos deixar essas oportunidades passar na nossa vida, porque falando da fé, fala que 1 Pedro 1,9 fala, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, esse é o tempo que Deus está dando para nós para ser trabalhado.
Então, eu tenho o tempo que Deus me deu para ser trabalhado. Você tem o tempo, certo? Então, nós precisamos valorizar hoje, porque eu não quero ser aperfeiçoado, certo? Nas trevas exterior, na grande tribulação. Irmãos, valorize hoje a vida da igreja. Valorize essa fé que está dentro de você, dentro de mim. E prosseguindo no 1 Pedro, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Prosseguindo em 1 Pedro, irmãos, nós já lemos, vamos ler o versículo 4, capítulo 1, fala assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, irmãos, como que nós vamos ser libertos das paixões que há no mundo? Sabe que o inimigo, ele faz de tudo para ocupar o seu coração, para que ele não seja ocupado, com as coisas de Deus. Então, aqui mostra que para nós sermos libertos das paixões, das concupiscências, dos olhos, fascinação pelas riquezas, nós precisamos de estar desfrutando de todas essas ferramentas que Deus tem nos dado, porque aí a vida divina vai entrando e vai fazendo com que todas essas coisas vai perdendo a cor para nós. Vai ficando tudo em preto e branco. Porque perde a cor. Então, a vida precisa de entrar, irmãos, porque nós não podemos, nós não conseguimos, nós não damos conta de ser liberto das coisas, das paixões que há no mundo. Nós não conseguimos. Por isso a vida veio para Deus poder estar dispensando e ocupando todo o nosso coração com essa natureza divina. Isso vai fazer com que nós deixamos essas coisas de lado. Eu creio que cada um aí tem uma experiência de quantas coisas que o Senhor já tirou, da sua vida, da minha vida. Muitas coisas, irmãos, que nós gostávamos, nós tínhamos prazeres com aquilo, certo? Mas hoje, irmãos, hoje nós não conseguimos ficar nem perto, às vezes. E a gente vê o pecado, porque é a luz, é como uma candeia, nos iluminando. Então, o trabalhar de Deus, irmãos, ele tem esse propósito, de infundir dentro de nós mais da natureza divina, para nos separar totalmente para o Senhor, Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O versículo 5 fala assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Então aqui começa a falar que a fé, ela é progressiva, irmão. Nós recebemos essa porção de fé. Como o povo de Israel recebeu da boa terra ali. Mas eles tinham que trabalhar para fazer essa terra produzir fruto. E aqui, como nós vemos que a fé ela é progressiva, também mostra para nós que nós precisamos trabalhar nessa fé. O Pedro sempre tem falado, vamos trabalhar. É isso nas mensagens. Vamos trabalhar. Porque é dessa forma, irmãos. Trabalhar de que forma? Envolvidos com as coisas do Senhor, com o mover do Senhor. O versículo continua falando no versículo
No 5 fala, né? A vossa diligência associai com a vossa fé. Então, mostra que associai aqui também pode ser acrescentar. Então, a nossa fé ela é progressiva por causa disso. Que a gente vai progredindo espiritualmente, né? Então, a vida vai crescendo, a nossa fé vai aumentando. E fala no 6 assim: com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Então, esse é o estágio que Deus quer chegar no amor ágape em cada um de nós, irmão. Não o amor natural. Nada do homem natural. Então, nós precisamos avançar para esse estágio. Do amor fraternal. Então, se nós tivermos essa disposição para fazer com que essa fé ela possa estar crescendo cada dia em nós, ela possa estar produzindo frutos, isso vai fazer que a nossa vida vai ficando cada dia mais alegre, mais feliz, porque às vezes o pecado nos abate, nos leva a ficar triste, decepcionado. Então, por isso que Deus quer que a vida cresça em nós, para a gente ser liberto de todas essas coisas. É lógico que o homem, né, enquanto ele estiver nessa terra, ele é um pecador, mas ele não deixa de pecar. Mas nós não vamos viver na prática do pecado, irmão. O poder da vida é para nos livrar da prática do pecado. Então, todo momento nós precisamos de arrependermos, pedir perdão, né? Confessar os nossos pecados, porque o versículo 8 fala assim: porque essas coisas existindo em vós aumentando, faz com que não sejais inativo nem infrutuoso no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha para você ver o resultado, irmão. Essas coisas existindo em nós, essas práticas que o Senhor tem dado para nós, vai fazer com que nós não sejamos nem inativos, nem infrutuosos. Então, isso mostra que nós vamos dar fruto para o Senhor. Vocês querem dar fruto para o Senhor? Irmãos, então valorize a palavra. Valorize a palavra, porque a palavra ela veio para nós como vida, certo? Como um poder de libertar o homem de tudo que é trevas. O mundo, irmãos, o mundo jaz do maligno. Quem reina sobre o mundo é Satanás. Mas para nós, irmão, nós temos a fé para nos conduzir caminho na luz do Senhor. Hein? Então, o resultado, irmãos, é esse. Semana que vem, a próxima mensagem também vai tocar muito dentro desses pontos. Então, o irmão vai poder acrescentar mais dentro desses versículos. Então, isso, para nós, é algo que vem para nos encorajar a viver uma vida cristã normal. Bem, ó Senhor Jesus, agora eu quero orar pelos irmãos. Amém? Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor, que o Senhor nos alcançou. Sua morte na cruz, sua ressurreição, ela nos deu, Senhor, essa oportunidade de acessar as coisas de Deus, de ter acesso a essa natureza, poder desfrutar da natureza divina, de tudo que Deus é. Por isso, continua conduzindo a sua igreja, nos levando a valorizar a palavra, a praticar a palavra. Senhor Jesus, para que a gente tenha esse resultado, Senhor, que essa terra cheia de frutos. Senhor Jesus, trabalhe em cada um de nós, continua abençoando a sua igreja, nos fortalecendo na fé,
Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem mostrado para nós, as verdades, a realidade da palavra. Senhor Jesus, infunde mais em nós, Senhor, dessa fé, dessa natureza. Nós precisamos ter disposição, nos consagrar mais, nos dá disposição, Senhor, nos dá coragem para viver, Senhor, essa vida totalmente consagrada ao Senhor, para que a sua vida, Senhor, possa operar em nós, como operou na vida de Pedro. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por cada irmão aqui presente, pelos visitantes. Senhor Jesus, continua nos conduzindo nesse caminho de amor. Aleluia! Jesus é o Senhor. Aquela convidada gostaria de